Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo até você aqueles temas arcanos, aqueles temas capitais para o nosso autoengrandecimento, para a nossa evolução, para a expansão da nossa consciência. E hoje, com certeza, vamos juntos expandir a consciência, porque estamos recebendo aqui no programa uma pessoa que é autoridade nisso. Nós estamos falando aqui com um grande conhecedor, que é o Domingos Sandi, que se define como um buscador da verdade e que tem uma vasta experiência na busca espiritual. Para vocês terem ideia, ele é tradutor do livro O Evangelho de Maharishi, de Ramana Maharishi, aquele grande iluminado indiano do século XX, que está publicado na livraria digital Ramana Ashram. Ele também é tradutor de livros de Jiddu Krishnamurti, esse grande pensador hindu. Temos até um vídeo sobre Krishnamurti aqui no canal, né? E esteve por 3 vezes na Índia, onde se acomodou, se hospedou no próprio mosteiro, no próprio ashram do Ramana Maharishi. E ele também esteve pessoalmente com Krishnamurti em 1982 na Suíça. Então, é uma pessoa que estuda esses caminhos de autoconhecimento há bastante tempo e que vem aí nos trazer contribuições muito importantes para a busca espiritual. Vamos juntos aprender com ele. Tudo bem com você, Domingos? Tudo bom, Jamil. Obrigado pelo convite. Imagine, a honra é toda nossa, meu irmão. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para o pessoal em casa acionar o sininho, deixar o seu like, escrever aí se já conhece Ramana Maharishi, se já leu Krishnamurti, né? Porque isso é importante para o YouTube achar você e sempre estar subindo os nossos vídeos, sugerindo os nossos vídeos para você. E confira se você já está inscrito no canal. Domingos, conta rapidinho como é que começa essa busca extraordinária pela verdade, né? Que caracteriza a sua vida. Jamil, meu pai é espiritualista, ligado à Amorque, ao Círculo Esotérico do Pensamento, e era espírita também. Minha mãe, católica fervorosa. Então, eu nasci numa família em que a espiritualidade já estava à tona. E meu pai assinava umas revistas do Círculo Esotérico e que eu tinha muita curiosidade desde os 14 anos de ler. Ele percebeu isso e, uma vez que fez uns pedidos de livros, me perguntou se eu queria algum. E eu disse uns 3 livros a ele, mas entre eles A Índia Secreta, de Paul Brunton. Esse livro, sem dúvida, é um clássico. Temos, inclusive, várias abordagens sobre esse livro, citações dele aqui no canal, né? Sem dúvida, um clássico da espiritualidade. E me diga uma coisa, Domingos, quando você lê A Índia Secreta, do Paul Brunton, né? Me parece que dá uma conexão aí com a Índia, né? Entre você e a mãe Índia. É uma conexão muito grande. Desde o princípio, eu senti uma familiaridade muito grande com a Índia e aquele ambiente causava um entusiasmo em mim. Eu tinha afinidade real desde pequeno com aquele ambiente. Bom, eu acho que já comentei antes da gente gravar, né? Você parece um rishi, um swami indiano, né? Tá até com a cor característica, né? E a tua feição é de um rishi, de um swami. Com certeza você já viveu em outras vidas na Índia. Mas me conta, as suas viagens para a Índia e essa sua estada lá no mosteiro, no ashram do Ramana, como é que foi? A primeira viagem que eu fiz à Índia foi em 88 para 89. E nessa eu visitei diversos lugares ligados a Krishnamurti. Inclusive o lugar onde ele nasceu, Madanapali, e onde tem a Rishi Valley School, que é a principal escola dele na Índia. E eu queria ir ao ashram de Sri Ramana, mas eu estava com mais 2 amigos e acabou não dando certo ir ao ashram. E então, depois eu aí voltei à Índia já em 2012 para 2013, depois 2013 para 2014. E aí eu, além de andar pela Índia também, como eu fiz da primeira vez, eu rodei pela Índia e depois fui me hospedar no ashram de Sri Ramana. O que eu senti lá foi realmente um silêncio muito grande e uma paz muito grande. Eu me lembrei até do livro escrito por Moni Sadhu, chamado Dias de Grande Paz. E eu tenho um irmão que é da área técnica, da área
da matemática, da área da física, e ele estava lá comigo, ele disse, rapaz, pela primeira vez eu vejo minha mente nem vai para frente nem vai para trás. É como se o Ramana Maharishi estivesse lá. Eu tive diversos sinais da presença dele. Então vamos falar um pouquinho disso, parece que um pouco da aura do mestre, né? Ficou ali imantada no ashram. Fala um pouquinho desses sinais, das suas vivências ali, nesse lugar tão sagrado. Eu tenho experiências assim que são tão profundas que às vezes eu não conto muito isso, mas aqui eu vou contar. A principal foi essa. Eu estava lá numa das cavernas onde Ramana morou durante 7 anos. Ele morou na primeira caverna durante 17 anos e na segunda durante 7 anos. E depois, durante 28 anos, no ashram que foi feito no sopé da montanha. Então, eu estava lá, eu subia quase todo dia e visitava as 2 cavernas, e eu estava lá e tinha uma mãe com uma menina, a menina pequena, e ela ficou um tempo ali enorme, e eu ali na caverna também. Depois a mãe levantou-se, fez a saudação para a Ramana, a menina, na hora de sair, virou para trás e deu tchau a Ramana. Há uma fotografia de Ramana dentro dessa caverna, ele novo, e que fica parecendo quase que ele vai olhar para você. Então, pronto, na hora, não sei, porque eu pedi a ele que olhasse para mim. Demorei muito, mas ele não olhou. No outro dia, eu fui fazer a volta em torno da montanha, que é recomendado como uma atividade espiritual. Estava fazendo a volta em torno da montanha, quando eu vi, lá depois, assim, mais de 1 hora, mais ou menos, de caminhada, eu ouvi uma voz aqui do lado direito dizer, você não pediu para eu olhar para você? E imediatamente eu levantei a vista e no topo da montanha, o topo da montanha se transformou no sábio antigo. E ele estava olhando, eu estava em contato com ele estava olhando para mim e eu olhando para ele em contato direto. Então eu cheguei, como eu sou cético, eu testei isso mais de 20 vezes. Eu andava um pouquinho e disse, quero ver se isso não é criação da minha mente. Olhava e estava lá essa presença do sábio. Eu testei isso mais de 20 vezes. Até que eu me convenci de bem, aqui para o resto da minha vida, eu não vou poder dizer que isso não aconteceu. Esse foi um sinal, um principal, assim, não é nem sinal, aí é o fato mesmo. Quem conhece a Índia, Ramana Maharishi era um avatar, sem dúvida, sabe que essas experiências realmente ocorrem. É só indo lá para ver, né? Mas para quem tem merecimento e está preparado, e você estava. Mas, Domingos, fala um pouquinho do teu encontro com Krishnamurti, né? Porque o Krishnamurti já é uma outra figura, ele já era mais circunspecto, né? A filosofia dele já é mais, assim, intelectiva, mais sóbria. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Embora Krishnamurti fosse assim, circunspecto, Krishnamurti gostava muito de contar piadas e de ouvir piadas. Eu fui para ver as palestras dele. No final das palestras, eu sempre via que, enquanto ele caminhava pela estrada, saía da tenda e caminhava pela estrada para ir na direção do carro, que estava esperando ele lá na frente, apenas uma pessoa saía da multidãozinha que estava ali do lado de fora olhando ele, apenas uma ia e se aproximava dele. Ia conversando um pouco com ele, depois voltava e ele entrava no carro. Numa dessas vezes, eu senti que era para eu ir. Aí eu fui. E quando cheguei perto dele, eu disse que tinha um grande desejo na vida de encontrar com ele e conversar com ele. Ele me perguntou, de onde você é? Eu disse, do Brasil. Agora, ele perguntou isso dentro do silêncio, dentro de uma presença, assim, muito grande. Assim, lá de dentro, você é de onde? Eu disse, do Brasil. Na hora que ele fez essa pergunta, eu senti o seguinte, Jamil. Você está com um aparelho elétrico ligado e você tira o plug da tomada. Aí o aparelho vai diminuindo e para.
Eu senti isso acontecer comigo, com minha mente, com meus pensamentos, e parou tudo. Aí eu estava abarrotado de angústia, de perguntas para fazer, desapareceram todas. E eu simplesmente saí, nós dois caminhando, sem dar mais uma palavra, até o carro, e depois aí ele olhou para mim e fez um sinal de que tinha que entrar no carro, eu assenti, apertamos as mãos e ele foi embora. Pronto. Quando eu fui voltando na direção da multidão, aí eu percebi, eu posso ir falar com ele. E eu vou dizer que a senha é eu dizer que é uma pessoa do Brasil. Me veio na cabeça isso. E aí eu fiz isso. Fui lá onde ele estava hospedado, na cidade vizinha, bati a porta, a secretária dele, Mel Zimbalista, atendeu, me disse, perguntou o que é que eu queria, eu disse que queria conversar com ele, ela disse, olha, as milhares de pessoas que estão aqui em Zaandam também querem a mesma coisa. E ele está cansado, e não sei o quê. Ela falou dessa maneira, eu disse, a senhora diz a ele que é uma pessoa do Brasil, se ele disser que não, eu vou embora. Aí ela fechou a porta, muito educadamente, deu um sorriso, fechou a porta. Depois, daqui a pouco, ele veio. Ele saiu, a primeira coisa que ele veio na minha direção e me abraçou. Eita! Ele me perguntou, o que é que você quer de mim? E mentalmente. E eu disse a ele, eu quero compreender a coisa toda. Aí que ele veio, me abraçou. Aí eu perguntei a ele, porque é como se ele estivesse permitindo que eu perguntasse, sem ele precisar dizer nada. Eu sabia. Eu perguntei mentalmente de novo, o que é tudo isso? Universo, gente, plantas, tudo. O que é tudo isso? A busca. Aí ele ficou em silêncio e eu senti como se a resposta tivesse vindo lá do fundo, lá de uma profundidade grande, até chegar a ele. Abriu na minha mente assim, um vazio. E eu caí naquele espaço, de onde veio a resposta. E eu não tinha onde me segurar, mas também não havia medo. Eu tinha 29 anos. Não havia medo algum. Essa foi uma experiência com ele e que até hoje é como se estivesse aqui comigo. E a outra com ele, na hora de me despedir, eu fiz assim, fazer o pronam para me despedir, mas com certa hesitação, porque ele critica muito a questão dos gurus e tal, então eu não sabia se fazia ou não fazia. Ele pegou minha mão direita e trouxe para o lado direito do tórax e tocou assim, a minha própria mão no lado direito do tórax. Na hora que ele fez isso, pareceu que houve uma explosão silenciosa. E aí eu agradeci a ele, ele entrou, e eu sabia, era como se ele tivesse deixado um presente comigo, essa foi a sensação que eu tive. E aí pronto, ele entrou e eu comecei a descer a ladeira em direção ao centro de Gstaad, só que sentindo uma compaixão enorme. Aí eu comecei a me preocupar de ter ido perturbá-lo, ele com 86 anos. E eu comecei a me preocupar com isso, aí eu ouvi a voz dele também aqui do lado direito, não se preocupe, tinha de ser assim. Aí eu me tranquilizei completamente, a preocupação desapareceu como por mágica, e aí eu disse só com sentimento assim, de felicidade e de compaixão junto. Olha, Domingos, que privilégio teu, né, de ter tido essas experiências psíquicas, né, com Ramana Maharishi, com 2 mestres, né, e com Krishnamurti. E você sabe que no livro da biografia do Krishnamurti, né, da Mary Lutens, né, que é um livro que a gente recomenda até, ela fala que ele realmente tinha, vamos chamar assim, poderes psíquicos, mas ele não falava sobre isso. Mas as pessoas, algumas delas, sentiam. E parece que você foi um dos que foi agraciado, né, com uma experiência com Krishnamurti. Isso com ele foi na Suíça, né? Esse teu encontro com ele. Na Suíça, foi. Em Gstaad, junto que é a cidade vizinha, a Zaandam, onde ele fazia as palestras. Que coisa fantástica. Mas agora, Domingos, a questão da busca da verdade, até porque analisando a filosofia do Krishnamurti e do Ramana, elas têm uma certa paridade que é puxar para si, né? A autoinvestigação sem depender de muletas. Quero que você fale um pouquinho disso. O que é a busca da verdade sem depender de muletas? Bem, é assim.
Depois, logo depois, ainda no século XIX, 1879, nasceu Ramana Maharishi. O Ramana Maharishi despertou aos 16 anos de idade. Aos 16 anos, ele saiu de casa e foi para Arunachala, a Montanha Sagrada. Ficou uns 2 anos completamente sem falar e praticamente sem comer. Os sannyasis é que empurravam comida na boca de Ramana Maharishi. Ele passou, mas ele disse que não praticou coisa alguma. A mente dele simplesmente foi puxada por uma força enorme para dentro. Ele não praticou nada, ele disse, não fiz voto nenhum, não pratiquei nada. Mas passou 2 anos assim, depois ele começou a retornar. E aí, ele sempre esteve ali, perto, na montanha Arunachala. 2 anos assim, nos templos, em bosques ali, na cidade de Tiruvannamalai, junto da montanha. E depois desses 2 anos, ele já subiu a montanha, que era uma floresta na época. Ainda hoje é, mas foi muito devastada, mas estão reflorestando. E aí passou 17 anos numa caverna e 7 anos em outra. Nessa primeira caverna, 2 anos depois que ele entrou nessa caverna, ele já começou a responder as perguntas. E o primeiro livrinho dele, ele devia ter uns 22 anos, que foi uma pessoa perguntando e ele respondendo, e o livrinho se chama Quem Sou Eu? É a base do ensinamento. Eu quero aproveitar e te perguntar, Domingos, você que é um grande conhecedor de Ramana Maharishi, é verdade, bom, a gente viu que ele não teve mestre, né? Ele meio que já despertou sozinho. E é verdade que quando descobriram que tinha um jovem, provavelmente um iluminado, vinham doutos, pandits, fazer perguntas complicadas para ele, ele respondia sem nunca ter estudado. Exatamente. Principalmente um erudito maior, talvez, da época da Índia, chamado Ganapati Muni, que foi lá para Tiruvannamalai, soube desse menino, porque ele tinha 20 anos, 21 anos, 22 anos, e subiu, foi lá na caverna e disse a ele em silêncio, como ele sempre viveu, mas ele falava também, brincava, conversava, e Ganapati disse a ele que já tinha estudado toda a literatura da Índia, todos os shastras, todos os livros sagrados, mas ainda não compreendia o que era austeridade. Aí, porque a austeridade, dentro dos textos sagrados da Índia, é necessária para se descobrir a verdade. Não essa austeridade ríspida, não é isso. É um outro tipo de austeridade. Ramana disse a ele, olha, quando você diz um mantra, se você prestar atenção qual é a origem do som, isso é austeridade. Quando você diz eu, se você prestar atenção de onde é que surge a noção eu, em cada um de nós, se você prestar atenção, isso é austeridade. Ganapati Muni disse que aí entrou no estado de silêncio, de paz completa, e aí foi ele que depois desceu da montanha e disse, não, esse sábio é extraordinário, é um dos maiores aqui da Índia, e a partir de agora ele tem que ser chamado de Bhagavan, que é o Senhor, Bhagavan Sri Ramana Maharishi. Os maiores eruditos, sábios, e as pessoas comuns também, que não sabiam de nada, tinham a mesma paz na presença dele. E essa filosofia dele, Domingos, que tem tudo a ver com o nosso tema, né? De você buscar antes a origem do eu, né? Antes de você se perder em formalismo ritualístico e etc., você buscar, né, quem que está querendo saber. Fala um pouquinho. Perfeito, exatamente. Aí ele diz, olha, você é a verdade. Se você não fosse a verdade seria alguma coisa que você teria de conseguir. Mas aquilo que não é intrínseco a você, que não é você mesmo, você pode até conseguir, mas você perde de novo. Você está sujeito a perder de novo. Aí ele disse, não vale a pena lutar por uma coisa transitória dessa, impermanente. Então ele disse, a única coisa, ou ela é você, ou não vale a pena lutar por ela. Ele diz, olha, existe aqui o estado de vigília, nós estamos conversando aqui, esse é o chamado estado de vigília. Depois você entra no estado de sono com sonhos. Esse mundo desaparece, mas você está lá, tem um eu vendo o mundo. Eu estou vendo o mundo, está acontecendo coisas lá dentro, e nessa hora eu não sei da existência de outro mundo, desse daqui. Só sei daquele, aquele é a realidade para mim.
Mas está lá um mundo e está lá um eu experimentando aquele mundo. Aí ele diz, agora você vai para o sono profundo. O sono profundo, embora talvez nessa civilização nossa esteja muito difícil de a pessoa ter, mas todo mundo conhece o sono profundo. Dormir como uma pedra. Me apaguei. Todo mundo conhece o sono profundo. Mas Maharishi disse, olha, o sono profundo desaparece o mundo e desaparece o eu. Você não tem ideia de... Você não está lá e dizendo, olha, o mundo desapareceu. Não. O eu desaparece junto com o mundo. Some tudo, não tem nada. Aí ele pergunta, houve uma quebra em seu ser? Você deixou de existir para depois ser criado de novo? Há uma quebra em seu ser, há uma fratura em seu ser? Ele disse, não, o seu ser está ali, apenas desaparecer essas ideias de mundo e de eu dentro de você, da sua verdadeira natureza. Depois retorna. Quando você acorda, logo quando acorda, você ainda está naquele estado, se você prestar atenção. Mas ele disse, aí retorna o mundo, aparece de novo um mundo e o eu. Então ele diz, toda vez que há mundo, há eu. Na hora que desaparece eu, desaparece o mundo também. Mas você não desaparece. Isso que Ramana aponta, já mostra a gente, já faz a gente desconfiar, pelo menos. Peraí, então esse eu que eu estou acostumado não é o que eu sou mesmo. Porque Ramana pergunta, quando você volta, você continua, não houve quebra do seu ser, só que agora tem um acréscimo desse eu diário nosso, que é o ego. Ele diz, agora me responda, você é uma coisa que aparece e desaparece ou uma coisa que está sempre? Então, ele está apontando a verdadeira natureza da pessoa, mas é claro que isso exige, aqui eu estou falando sinteticamente e rapidamente, isso exige que a pessoa, não é que o indivíduo reflita sobre isso, considere isso, reflita. Outra coisa que ele diz, aí agora mostra bem mesmo, ele diz, olha, o corpo é uma coisa inerte por si próprio. Ele é inerte, ele é morto. Por si próprio, ele é morto. Tem uma vida vivificando ele. Aí Ramana diz, olha, a vida é consciência, porque imagine uma consciência sem vida. Então, o que é uma consciência sem vida? Uma coisa morta não é nada. Então, ele diz, vida é consciência. Vida e consciência são a mesma coisa. Aí ele diz, bem, a consciência está vivificando o seu corpo. Se a vida, essa vida que é consciência, fosse uma coisa inerente ao corpo, aí ele diz, na hora de enterrar, o corpo ia dizer, não me enterre não, porque eu sou vivo. Verdade. Ou não me creme, não me creme. Mas ele diz, o corpo não diz nada disso. Então, mostra que o corpo é inerte por si próprio. Se não tiver a consciência avivando ele é inerte. Aí Ramana diz, olha, com o pensamento, se você investigar, é a mesma coisa. O pensamento é registro, é memória, ele é mecânico. Ele não tem vida própria. A vida impregna ele da mesma forma que impregna o corpo. Então, quando impregna ele por reflexo, porque a vida consciência que é o ser real, quando impregna o pensamento, ele aí cria uma ideia de eu. Aí, o eu que nós temos, eu fiz isso, eu fui, eu voltei, tudo isso é um reflexo do ser verdadeiro. Tirou o ser verdadeiro, abandonou o corpo e o pensamento, acabou esse eu. Aí Ramana diz assim, muito bem, agora a atenção nossa geralmente está no corpo e nas operações mentais. Ele diz, se você compreender tudo isso, e aí a gente pode entrar nisso um pouco mais, e aquietar, e as operações mentais aquietarem, então você se dá conta da sua verdadeira natureza, que já está aí o tempo todo com todo mundo. Porque essa vida é infinita. Essa consciência é infinita. Ninguém entra nela para mensurá-la. Nunca vai acontecer isso. Ninguém vai entrar jamais na consciência, na vida, para dizer o que ela é. Porque o que entraria é um instrumento dela. Ele é menor do que ela. É como se fosse, então, o intelecto, se conseguisse entender o que é a vida, ele seria maior do que ela. Então, jamais vai conseguir. Kant disse isso. Kant disse, olha, a gente só conhece as coisas como representação e a nós próprios, nós só nos conhecemos como representação mental.
Mas aí Kant, bom, se é assim, não há acesso para o transcendente, então vamos nos ocupar aqui com a moral, com uma série de coisas aqui. Mas na Índia, não. Os grandes sábios da Índia, não. Disseram, não. Ora, se uma vez que tudo isso é imagem, como o Buda disse, havendo ignorância, há imagem. Havendo ignorância, a formação de imagem. Essa formação de imagem é a mesma sombra da alegoria da caverna. São as sombras, é a mesma coisa. O que Kant diz da representação mental são as sombras da caverna, são as imagens sobre o qual o Buda falou. Então, os sábios da Índia disseram não, basta para você ver o que é mesmo a coisa em si, basta que as representações se aquietem. Não, as representações jamais vão se dirigir para chegar à verdade. O que elas precisam é se aquietar e aí a verdade aparece. E Ramana sorria com as coisas, Ramana falava as coisas com um sorriso nos lábios, as pessoas diziam. Aí é que a sabedoria aparece. Outra coisa que eu gostaria, aproveitando esse teu conhecimento profundo do Ramana Maharishi, se falava que as pessoas vinham crivadas de perguntas, mas na presença dele, as próprias pessoas recebiam, né, as respostas que elas queriam, brotavam de dentro delas, na presença deles. É isso mesmo? Com Ramana era a mesma coisa e acontecia exatamente isso. As descrições são inúmeras das respostas virem sem ele dizer uma palavra assim, verbalmente, só a presença dele. Mas também ele respondeu muitas questões. Né? Isso é muito interessante. Então, Agora, Domingos, me diga uma coisa. O pessoal que está em casa, é evidente, todo mundo quer experimentar, quer vivenciar um pouquinho desse silêncio, dessa expansão da mente. Existe uma técnica ou não? Não. Basta a compreensão. Por exemplo, eu vou dizer, basta a compreensão das coisas. É claro que isso varia de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos percebem isso mais rapidamente, outros demoram mais, outros demoram muito. Isso depende de indivíduo para indivíduo, depende do grau de descontentamento de cada indivíduo, depende da paixão de cada indivíduo por isso, certo? E se não conseguirem ir por esses caminhos da autoinvestigação de Ramana Maharishi e de Krishnamurti, existem todos os outros caminhos anteriores, eles não deixaram de existir. As ordens iniciáticas, as religiões organizadas, as práticas de meditação, tudo continua existindo. Essa é a forma direta para ser agora, digamos, aqui e agora. Então, não há uma técnica, o que há é a compreensão. Por exemplo, eu vou dizer assim, uma que mostra muito claramente. Bem, como Kant disse, e Buda, Krishnamurti disse, eu tenho uma imagem de mim mesmo. A imagem de mim mesmo é feita com o intelecto, com o conhecimento, e o conhecimento é sempre incompleto. É por isso que a ciência nunca para de pesquisar, porque jamais vai haver conhecimento completo. Aí Ramana diz, não vai haver conhecimento completo, porque os objetos e tudo que está sendo visto é a consciência naquelas formas. É a consciência, quando os objetos são vistos, é a consciência que está vendo a si própria na forma daqueles objetos. Então, ele diz jamais, mas a gente vê na prática que a ciência continua. Já passamos de átomos, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, fótons, neutrinos, gravitons, gluons, uma série de partículas subatômicas, teoria das cordas e tal. Aí você pega um grão de areia e pergunta ao maior de todos os cientistas do mundo, você sabe o que é isso na sua totalidade? Se ele for honesto, ele tem que dizer que não sabe. E jamais vai ser possível. O conhecimento é da natureza do conhecimento ser incompleto. A própria palavra episteme, não sei se você já viu, episteme, né? A própria palavra epi, acima, sobre. E stanai, que é aproximar, colocar por. Então, a episteme, que é o conhecimento mais completo, digamos, é uma sobreposição ao que é. Epi, stanai, sobrepor. É uma sobreposição. Jamais o conhecimento vai alcançar o que é mesmo. Pronto, agora vamos mostrando de maneira bem clara, bem prática. Eu tenho uma ideia a respeito de mim mesmo. Pronto, eu tenho um conceito, imagem a respeito de mim mesmo. Essa imagem não é o que eu sou. Eu tenho aí eu ouço dizer que há a verdade.
uma coisa plena, completa, e que se eu alcançar, eu vou ficar sempre no estado de felicidade, de plenitude e bem-aventurança. Então, eu ouço isso. Ora, como eu não estou sentindo essa bem-aventurança, então eu projeto mentalmente essa imagem lá para frente. E aí a imagem de mim mesmo começa a perseguir a imagem do que é chamado de verdade. Enquanto essa imagem persegue a outra imagem, você tem a duração para chegar lá, duração psicológica, e você tem o deslocamento psicológico para chegar lá. Nunca chega. Porque ao longo do caminho modifica a imagem que eu tenho de mim mesmo e a imagem que eu tenho da verdade. E são meras imagens. Ora, se eu me dou conta disso, aí, dentro do que você me perguntou, se eu me dou conta disso, eu deixo de fazer uma coisa falsa. Eu rejeito todas as técnicas, todos os métodos, tudo, porque eu digo, ora, quem vai praticar é essa entidade limitada, que é uma imagem que jamais vai poder experimentar a verdade viva. Isso é um golpe tremendo no psiquismo. Isso é para arrasar com isso, é um golpe tremendo no psiquismo, que eu vou parar de fazer isso. E aí, a pessoa quer um método, pede a Ramana Maharishi, então eu me dê, Bhagavan, já que o que precisa é aquietar a mente, as operações mentais, me dê um método para parar. Ele diz, olha, quem vai praticar o método é a própria mente. Então, ela vai praticar o método para ver se coloca ela para parar, mas enquanto ela pratica, ela está em funcionamento. Aí é que tá. Aí ele diz, ó, isso aí é a mesma coisa de um ladrão que se disfarça de policial, dizendo que vai prender o ladrão, que é ele mesmo. Você está entendendo? Entendi. O ladrão se disfarçou, ele agora é um ladrão que tem um conceito muito bom. Pronto, ele está lutando para colocar a mente quieta, mas ele é a mente. É então, o ladrão disfarçado. Você não pode atingir a verdade partindo de uma premissa falsa, que é o intelecto, que é o conceito do eu. Você jamais vai atingir. Né? Exatamente. A operação já está baldada desde o início, né? Já tá... Exatamente. Então, se eu perceber isso, o que é que acontece? Olha, eu já deixei de perseguir a verdade porque percebi que é imagem perseguindo imagem. Agora deixei de lutar contra as operações mentais porque vejo que é o ladrão disfarçado de policial. E aí, ainda resta saber, mas o que é a verdade? Bem, essa coisa limitada também não pode saber o que é ela. Então, aquietando tudo, pela compreensão, pela visão disso, Krishnamurti disse assim, olha, ver essas coisas é como se você visse uma serpente, você tivesse uma serpente venenosa dentro do seu quarto, e você tivesse atento o tempo todo para não ser picado. Então, você está atento para essas operações mentais que enganam o indivíduo. Eu estou lutando, eu sou virtuoso porque estou lutando para alcançar a verdade, estou reprimindo, estou controlando, estou fazendo jejum, estou abandonando a sociedade, estou fazendo tudo isso. Jamais! Jamais, porque quem está fazendo isso é uma entidade limitada, é um reflexo, é uma ideia de eu. Sensacional, Domingos, sensacional. Olha, meus amigos, espero que vocês tenham tido essa percepção do que o Domingos explicou com tanta didática. Pela primeira vez, Domingos, você foi a única pessoa que me fez conseguir entender agora, com didática mesmo, o sistema do Ramana Maharishi, né? Como você realmente tem que sustar essa operação do intelecto, né? Do eu, do pseudo-eu, para poder mergulhar na verdade. Porque senão você vai estar trabalhando com instrumentos falsos. Né? Isso. Aí Ramana diz assim, olha, a investigação tem duas formas. Ou você vê isso diretamente, como o Ramana aponta, ou ele diz, ou então você vai fazer uma investigação enorme sobre todas as operações mentais, o medo, a inveja, a ambição, e tudo isso. Krishnamurti faz isso. Então, Krishnamurti, aí Ramana diz, dessa forma, se fizer também uma investigação tremenda a respeito da mente, a mente se aquieta também, e se aquietando, a verdade aparece. Que coisa fantástica. Olha, Domingos, infelizmente nós temos o tempo aqui, mas você nos deu... Espero que você tenha, querido amigo, querida amiga da Realidade Fantástica, aquilatado a riqueza que nós recebemos hoje, né? Sugiro que você veja e reveja esse vídeo, porque o Domingos aí é um pandit, né? É um poço de conhecimento, mas
falar que ele é um pândita é xingar ele, porque ele está falando do contrário disso. Ele está falando do contrário disso, que é justamente Exatamente. sair do intelecto, né, e você cair na intuição pura, vamos chamar assim, na presença. Domingos, a questão é o seguinte, antes da gente encerrar, você traduziu um dos livros do Ramana Maharishi, né, para o português. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro e como é que a gente pode adquirir. Não, esse livro ele está disponível no Ramana Ashram, livraria digital, digital library do Ramana Ashram. Aí você entra no Ramana Ashram, livraria digital, e está lá, livros em português, só tem esse em português por enquanto. E clica no monte de livros assim, e está disponibilizado. Então, pessoal, olha, para você acessar aí o Evangelho de Ramana Maharishi, o link está na descrição desse vídeo. Vale a pena, se você ainda não conhece a filosofia desse iluminado indiano aí do século XX, Ramana Maharishi, tão bem representada, né, aqui pelo nosso querido Domingos, vale a pena, tá na descrição desse vídeo. Domingos, você já está intimado a voltar para a gente beber um pouquinho mais do teu grande conhecimento. Só tenho a te agradecer pela tua disponibilidade, meu querido. Você está falando de que cidade? Eu estou falando de Salvador. Eu moro numa cidade vizinha aqui, Lauro de Freitas. Depois que me aposentei, fui morar lá. Mas estou falando aqui da casa de uma irmã minha que mora aqui em Salvador. Então, possivelmente, a gente ainda vai se encontrar, porque minha esposa é de Salvador, ela é baiana. Eu todo final de ano estou aí, adoro a Bahia. Quem sabe a gente se encontra aí qualquer hora. Ótimo. Tenho amigos em Lauro de Freitas, vamos tomar um chá indiano aí juntos. Olha, Domingos, eu estou colocando aqui para quem quiser entrar em contato com você, te convidar para palestras, para cursos, para um bate-papo, né? Quiser aprofundar isso com você, estou colocando os teus contatos, né? Para que as pessoas possam contactá-lo. Quero te agradecer de novo. E você já está intimado, como eu falei, a voltar para a gente abordar o tema que você quiser, porque tudo isso são pepitas preciosas aí no autoconhecimento. Obrigado, Jabi. Essa é a primeira entrevista que eu dou a respeito desse assunto. E palestra também, só fiz uma a convite muito insistente de um amigo da Sociedade Teosófica. Mas agora se prepara, meu amigo, que eu acho que os convites vão começar a vir, viu? Porque realmente é o que eu sempre falo. Eu falei na entrevista com a Laia Dúlios, que falou dos evangelhos gnósticos. Falei numa outra entrevista. Eu sempre falo o seguinte: pessoas como vocês não podem ficar escondidas, né? Vocês são aí preciosidades que o mundo tem que conhecer. E eu fico feliz. Inclusive, mandei buscar o livro da Laia. Que bom, que bom. Espero que você tenha uma boa leitura aí. Está chegando aí. Maravilha, Domingos. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço, Jamil. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. E a todos vocês que acompanharam o canal até aqui, o nosso abraço. Olha, diz aí, o que você achou da entrevista? Você conseguiu entender os mecanismos do pensamento e como é que a gente consegue sustar isso para experienciar a presença? Você já leu o Ramana Maharishi? Coloca aí, né? Vê se você está inscrito, deixa o teu joinha. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.